paz na guia, Deus que me alumia. O Clube do Ouvinte RU Nossa Senhora de Guadalupe traz até você a Lei do Amor. Defende dos perigos, dos inimigos da vida. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada, o povo de Deus. Olá pessoal, mais uma vez o nosso encontro semanal no programa A Lei do Amor, sob o patrocínio de Schau, Amortecedores e Freios ali no Lago de Portugal, e também de tantos e tantos amigos e amigas que fazem parte do Clube do Ouvinte Nossa Senhora de Guadalupe. Na semana passada, nós discorríamos sobre o sacramento da ordem e nesta semana nós vamos discorrer sobre o sacramento do matrimônio. E aí eu me lembrei de um fato que aconteceu na vida de São João 23, o nosso Papa bom, né? Gordinho, baixinho, simpático, que arejou a igreja e até hoje estamos vivendo esses novos ares. Quando ele foi eleito Papa, ele estava lá no Vaticano, ele recebeu os seus familiares no Vaticano. E a sua mãe estava entre os seus familiares. O pai eu não tenho certeza se ainda era vivo, porque ele já foi eleito numa idade mais avançada, né? E ele era, assim, de uma família de camponeses de Sotelmonte, né? Na Itália, então era gente muito simples. E quando então a sua mãe, seus irmãos, outros parentes adentraram a sala do trono, disse que não sabiam se deviam reverenciar, não sabiam o que deviam fazer, ficaram assim meio sem saber a direção e o rumo a tomar diante do filho e do parente que era o novo Papa, né? E aí alguém disse que a mãe fosse lá beijar o anel do Papa. E aí o Papa João 23 olhou para o seu anel e disse: mãe, esse meu anel aqui é possível porque a senhora aí tem a aliança. Se não fosse essa sua aliança, eu não teria nascido e eu não seria o Papa, né? Então a gente vê o valor que o Papa dava à família, ao matrimônio, ao sacramento, que eu penso que a única igreja que tem caráter de grande sacramento é a nossa igreja sobre o matrimônio. A aliança matrimonial, pelo qual o homem e a mulher constituem entre si a comunhão da vida toda, é ordenada por uma índole natural ao bem dos cônjuges, a geração e a educação da prole, e foi elevada entre os batizados a dignidade de sacramento por Cristo Senhor. Isto que eu acabei de ler aqui, eu tirei do Código de Direito Canônico, que é o cânone 1055, que é o cânone que inicia então o tratado sobre o sacramento do matrimônio na Lei do Amor. A Sagrada Escritura inicia com a criação do homem e da mulher, a imagem e semelhança de Deus. Nós vemos lá no livro do Gênesis, capítulo 1. E conclui com a visão das núpcias do Cordeiro, lá no livro do Apocalipse 19. De um extremo ao outro, a Escritura fala do casamento e de seu mistério, de sua instituição e do sentido que foi dado por Deus, de sua origem e de seu fim, de suas diversas realizações ao longo da história da salvação, de suas dificuldades provenientes do pecado, de sua renovação no Senhor, conforme a primeira epístola de Coríntios, na nova aliança de Cristo e da Igreja, conforme São Paulo nos deixa na Carta dos Efésios, capítulo 5. A íntima comunhão de vida e de amor conjugal, estabelecida pelo Criador e estruturada com leis próprias, é constituído pelo pacto conjugal. Deus mesmo é o autor do matrimônio. Nós vemos isso aí na Gaudium et Spes.
A vocação para o matrimônio está escrita na própria natureza do homem e da mulher, tal qual saíram da mão do Criador. O casamento não é uma instituição simplesmente humana. Apesar das inúmeras variações que sofreu no curso dos séculos, nas diferentes culturas, estruturas sociais e atitudes espirituais. Essas diversidades não devem levar ao esquecimento dos traços comuns e permanentes. Ainda que a dignidade dessa instituição não transpareça em toda parte com a mesma clareza, existe, contudo, em todas as culturas, certo sentido da grandeza da união matrimonial. Nós vemos na Gaudium et Spes a seguinte expressão: a salvação da pessoa e da sociedade humana está estreitamente ligada ao bem-estar da comunidade conjugal e familiar. Deus, que criou o homem por amor, também o chamou para o amor, vocação fundamental e inata de todo ser humano, pois o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus, conforme lá o livro do Gênesis, essa expressão, no capítulo 1, que é amor. Tendo Deus criado homem e mulher, seu amor mútuo se torna uma imagem do amor absoluto e indefectível de Deus pelo homem. Este amor é bom, muito bom aos olhos do Criador, conforme também o livro do Gênesis no capítulo 1. Que é amor. Este amor abençoado por Deus é destinado a ser fecundo e a se realizar na obra comum de preservação da criação. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, a ordem que o Senhor deu, então, a Adão e Eva, lá no livro do Gênesis, capítulo 1. Que o homem e a mulher tenham sido criados um para o outro, a Sagrada Escritura o afirma. Não é bom que o homem esteja só. Livro do Gênesis, capítulo 2. A mulher, carne de sua carne, também neste mesmo capítulo, é igual a ele, bem próxima dele. Lhe foi dada por Deus como um auxílio, representando assim Deus em quem está o nosso socorro. Por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. O próprio Senhor nos mostra que isso significa uma unidade indefectível de suas vidas, lembrando qual foi, desde o princípio, o desígnio do Criador, conforme o Evangelho de Mateus 19, de modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Todo homem sofre a experiência do mal à sua volta e em si mesmo. Essa experiência também se faz sentir nas relações entre o homem e a mulher. Sua união sempre foi ameaçada pela discórdia, pelo espírito de dominação, pela infidelidade, pelo ciúme e por conflitos que podem chegar ao ódio e à ruptura. Essa desordem pode se manifestar de maneira mais grave ou menos grave, e pode ser mais superada ou menos superada, segundo as culturas, as épocas e os indivíduos. Tais dificuldades, no entanto, parecem ter caráter universal. Segundo a fé, essa desordem que dolorosamente constatamos não vem da natureza do homem e da mulher, nem da natureza de suas relações, mas do pecado. Tendo sido uma ruptura com Deus, o primeiro pecado tem como primeira consequência a ruptura da comunhão original do homem e da mulher. Suas relações começam a ser deformadas por acusações recíprocas. Sua atração mútua, dom do próprio Criador, transforma-se em relações de dominação e de cobiça. A bela vocação do homem e da mulher para serem fecundos, multiplicarem-se e sujeitarem a terra, é onerada pelas dores de parto e pelo suor do ganha-pão, conforme o livro do Gênesis, no capítulo 3. Não obstante, a ordem da criação subsiste, apesar de gravemente perturbada. Para curar as feridas do pecado, o homem e a mulher precisam da ajuda da graça de Deus,
Em sua misericórdia infinita, jamais lhes recusou, conforme o livro do Gênesis, capítulo 3. Sem esta ajuda, homem e mulher não podem chegar a realizar a união de suas vidas para a qual foram criadas no princípio. Em sua misericórdia, Deus não abandonou o homem pecador. As penas que acompanham o pecado, entre dores darás à luz aos filhos, o trabalho com o suor do teu rosto, no Gênesis 3, constitui também remédios que atenuam os prejuízos do pecado. Após a queda, o pecado original, o casamento ajuda a vencer a centralização em si mesmo, o egoísmo, a busca do próprio prazer e a se abrir ao outro, a ajuda mútua, ao dom de si. A consciência moral concernente à unidade e indissolubilidade do matrimônio desenvolveu-se sobre a pedagogia da lei antiga. A poligamia dos patriarcas e dos reis ainda não fora explicitamente rejeitada. Entretanto, a lei dada a Moisés visava proteger a mulher contra a arbitrariedade do domínio do homem, ainda que, segundo a palavra do Senhor, também ela trouxesse os traços da dureza do coração do homem, motivo pelo qual Moisés permitiu o repúdio da mulher, conforme o Senhor explica lá no Evangelho de Mateus, capítulo 19. Examinando a aliança de Deus com Israel, sob a imagem de um amor conjugal, exclusivo e fiel, os profetas prepararam a consciência do povo eleito para a compreensão mais profunda da unicidade e da indissolubilidade do matrimônio. Os livros de Ruth e de Tobias dão testemunhos comoventes do elevado sentido do casamento, da fidelidade e da ternura dos esposos. A tradição sempre viu no Cântico dos Cânticos uma expressão única do amor humano, visto que é reflexo do amor de Deus, amor forte como a morte, que as águas torrenciais não puderam extinguir, conforme o livro dos Cânticos, capítulo 8. A aliança nupcial entre Deus e seu povo Israel havia preparado a nova e eterna aliança, no qual o Filho de Deus, encarnando-se e entregando sua vida, uniu-se de certa maneira com toda a humanidade salva por ele, preparando assim as núpcias do Cordeiro. No limiar de sua vida pública, por ocasião de uma festa de casamento, Jesus realiza, a pedido de sua mãe, seu primeiro sinal. A Igreja atribui grande importância à presença de Jesus nas bodas de Caná. Vê nela a confirmação de que o casamento é uma realidade boa e o anúncio de que, daí em diante, será ele um sinal eficaz da presença de Cristo. Em sua pregação, Jesus ensinou sem equívoco o sentido original da união do homem e da mulher, conforme quis o Criador desde o começo. A permissão de repudiar a própria mulher, concedida por Moisés, era uma concessão devida à dureza do coração, conforme o próprio Senhor chamava a atenção lá em Mateus 19. A união matrimonial do homem e da mulher é indissolúvel, pois Deus mesmo ratificou também em Mateus 19, o que Deus uniu, o homem não separe. É provável que essa insistência sem equívoco da indissolubilidade do vínculo matrimonial deixasse as pessoas perplexas e aparecesse como uma exigência irrealizável. Todavia, isso não quer dizer que Jesus tinha imposto um fardo impossível de carregar e pesado demais para os ombros dos esposos, mas pesado que a lei de Moisés. Como Jesus veio para restabelecer a ordem inicial da criação, perturbada pelo pecado, ele mesmo dá força e a graça para viver o casamento na nova dimensão do reino de Deus. Seguindo a Cristo, renunciando a si mesmos e tomando cada um a sua cruz, os esposos poderão compreender o sentido original do casamento e vivê-lo com a ajuda de Cristo. Esta graça do matrimônio cristão é um fruto da cruz de Cristo, fonte de toda a vida cristã. É justamente isso que o apóstolo Paulo quer fazer e entender quando diz:
Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo também amou a igreja e se entregou por ela, a fim de a santificar, conforme a Epístola aos Efésios, capítulo 5. Acrescentando ainda neste mesmo capítulo o seguinte: por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande, eu digo isso com referência a Cristo e à Igreja, de São Paulo, ainda lá no Efésios 5. Toda a vida cristã traz a marca do amor esponsal de Cristo e da Igreja. O batismo e a entrada do povo de Deus já é um mistério nupcial. Ele é, por assim dizer, o banho das núpcias que precede o banquete de núpcias, a Eucaristia. O matrimônio cristão se torna, por sua vez, sinal eficaz, sacramento da aliança de Cristo e da Igreja. O matrimônio entre batizados é um verdadeiro sacramento da nova aliança, conforme o Cânone 1055, pois significa e comunica a graça. No rito latino, a celebração do matrimônio entre dois fiéis católicos ocorre normalmente dentro da Santa Missa, em vista do vínculo de todos os sacramentos com o mistério pascal de Cristo. Na Eucaristia se realiza o memorial da nova aliança, na qual Cristo se uniu para sempre à Igreja, sua esposa bem-amada, pelo qual se entregou. É conveniente, portanto, que os esposos selem seu consentimento de entregar-se um ao outro pela oferenda de suas próprias vidas, ou unindo a oferenda de Cristo por sua Igreja, que se torna presente no sacrifício eucarístico, e recebendo a Eucaristia, a fim de que, comungando no mesmo corpo e no mesmo sangue de Cristo, eles formem um só corpo nele, conforme São Paulo nos orienta na sua primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 10. Como gesto sacramental de santificação, a celebração litúrgica do matrimônio deve ser por si mesma válida, digna e frutuosa, dizia o nosso São João Paulo II na Familiares Consórcio. Convém, pois, que os futuros esposos se disponham a celebrar de seu casamento recebendo o sacramento da penitência. Segundo a tradição latina, são os esposos que, como ministros da graça de Cristo, se conferem mutuamente o sacramento do matrimônio, expressando diante da Igreja seu consentimento. Nas tradições das igrejas orientais, os sacerdotes, bispos ou presbíteros são testemunhas do consentimento recíproco dos esposos. No entanto, também é necessária sua bênção para a validade do sacramento. As diversas liturgias são ricas em orações de bênçãos e de epliquese para pedir a Deus e a bênção sobre o novo casal, especialmente sobre a esposa. Na epiclese desse sacramento, os esposos recebem o Espírito Santo como comunhão de amor, com referência a Cristo e à Igreja, conforme São Paulo aos Efésios. É ele o selo de sua aliança, a fonte que incessantemente oferece seu amor, a força da qual se renovará a fidelidade dos esposos. Para que o consentimento matrimonial seja válido, ou seja, que ele é livre, é espontâneo, surge do coração, do ideal, é sempre bom lembrar que ninguém pode sofrer constrangimento, né? E não pode ser também impedido por uma lei natural ou eclesial, né? Entre um homem e uma mulher batizados, eles são livres para fazerem isso, né? E quando estão impedidos, então, ou que tenha alguma coisa assim que os constranja, é um risco para o acontecimento do próprio sacramento. A Igreja considera a troca do consentimento entre os esposos como elemento indispensável que produz o matrimônio. Se faltar o consentimento, não há casamento. O consentimento consiste num ato humano pelo qual os cônjuges se doam e se recebem mutuamente. Eu te recebo por minha mulher, eu te recebo por meu marido.
Este consentimento que liga os esposos entre si encontra seu cumprimento no fato de os dois se tornarem só uma carne. O consentimento deve ser um ato da vontade de cada um dos contraentes, livre de violência ou de medo grave externo, né? Antigamente se costumava dizer que as famílias, por algum acidente no namoro, obrigavam as pessoas a se casar, né? A gente coloca muito em dúvida se o fato que gerou esse consentimento fez com que de fato acontecesse o sacramento do matrimônio, porque um medo grave, uma ameaça de violência, isto inebriam a consciência, inebriam a vontade própria, né? E isso é fundamental para que haja o sacramento, é o ser livre, né? Se falta essa liberdade, a Igreja considera nos seus cânones, mais adiante nós veremos isso, como um casamento inválido, né? Temos isso aí, a gente analisa no Tribunal Eclesiástico, que mais tarde será também um dos nossos programas, da Lei do Amor, né? Por esta razão, a Igreja normalmente exige de seus fiéis a forma eclesiástica da celebração do casamento. Diversas razões concorrem para explicar essa determinação. O matrimônio sacramental é um ato litúrgico, por isso convém que seja celebrado na liturgia pública da Igreja. O matrimônio introduz numa ordem eclesial, cria direitos e deveres na Igreja entre os esposos e relativos à prole. Por ser o matrimônio um estado de vida na Igreja, é necessário que haja certeza a seu respeito. Daí a obrigação de haver testemunhas. O caráter público do consentimento protege o mútuo sim que foi dado e ajuda a permanecer-lhes fiel. Para que o sim dos esposos seja um ato livre e responsável, e para que a aliança matrimonial tenha bases humanas e cristãs sólidas e duráveis, a preparação para o casamento é de fundamental importância. Muitas pessoas, dizendo que basta ter amor e aí acontece tudo, né? E aí reclamam que a igreja tem toda uma preparação, tem um cursinho, de noivos, mas é para esclarecer exatamente o que o Senhor pensou quando instituiu o homem e a mulher num consórcio para toda a vida. E às vezes nos falta consciência disso, nos falta advertência da consciência sobre a nossa capacidade de amar, de se doar. Então por isso que a igreja coloca toda uma preparação para esse sacramento do amor. O nosso tempo voou, mais uma vez foi um motivo assim de muito júbilo para nós, a audiência de todos vocês. Nos despedimos pedindo que Deus abençoe todos os lares, de uma maneira especial, abençoe os jovens casais e deixamos agora esta bonita mensagem musical. De pai é que meus filhos sejam felizes. Minha prece de mãe é que meus filhos vivam em paz, que eles achem os seus caminhos, amem e sejam amados, vivam iluminados. Nossa prece de filhos é prece de quem agradece. Nossa prece é de filhos que sentem orgulho dos pais, que eles trilhem os teus caminhos, louvem e sejam louvados.
Senhor, é também pelos meus familiares. Minha prece, ó Senhor, é por quem tem um pouco de nós. Eles achem os seus caminhos, Amém. E sejam amados, vivam iluminados. nossa prece, ó Senhor, é também pelos nossos vizinhos, por quem vive, trabalha e caminha conosco, Senhor. Eles achem os seus caminhos, amém, e sejam amados, vivam iluminados. Ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas. Ilumina, ilumina cada passo das nossas famílias. Ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas. Ilumina, ilumina cada passo das nossas Luz na frente, paz na guia, Deus que me alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Vem.